quem não tem um sonho? O meu sonho, desde pequena, era viajar. Mas não viajar dentro do país, né? Dentro do Brasil. Eu, com 13, 14 anos, o meu sonho era ir para Nova York. Queria ir para Nova York. Aí você me pergunta, por que Nova York? Porque, sei lá, acho que influência dos filmes, né, e tudo mais. Eu sou da época do John Travolta, e aquela visão romântica que, sei lá, em algum momento da tua vida, você acha, se eu fizer essa experiência, eu vou ser mais feliz. E para mim era ir para Nova York, com 14 anos. É claro que eu não fui para Nova York, né, com 14 anos. Eu tive uma adolescência, uma infância maravilhosa, mas como eu gosto muito da Divina Comédia, eu costumo dizer assim, olha, o meu tem as fases paraíso, né? Inferno, purgatório, então eu comparo assim, a minha infância foi um paraíso, a minha adolescência um purgatório, né? Foi bem difícil. Mas enfim, e eu queria conhecer Nova York. E aí eu tive uma série de dificuldades na vida. Meu pai fugiu com a vizinha, mas fugiu mesmo, né? Não é força de expressão. Ele não fumava, não posso dizer que ele foi comprar cigarros. Ele foi embora e tal. E deixou 5 filhos. E tinha o meu irmão mais velho, e depois dele vinha. Era eu, né? A filha mais velha, a mulher, né? Enfim. E não fui para Nova York, então fui trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então foi muito difícil. Mas eu ficava, o que eu fazia? Como quem é em São Paulo, quem é de São Paulo, quem viveu, né? Quem passou a infância, adolescência em São Paulo, sabe que nos anos 70, o que ia de moda? As famílias iam para ver, parece uma brincadeira, né? Que hoje em dia as pessoas vão ouvir, vão falar assim, ai, que coisa estranha, mas as pessoas iam, as famílias inteiras iam para o aeroporto de Congonhas. Meu pai, antes dele fugir com a vizinha, ele levava a gente para ver os aviões aterrissarem, né? No aeroporto de Congonhas. E eu, no domingo, né? Isso era sempre num domingo, depois do almoço, a gente saía, ia para Congonhas, olhar os aviões pousarem, decolarem, e eu ficava olhando, né? E era uma época que viajar de avião era para uma elite. Aí você via as pessoas, né? As aeromoças pareciam divas, super bem vestidas, né? As pessoas se produziam, né, para viajar de avião. Era um evento. Hoje não, hoje popularizou, democratizou, graças a Deus. Mas naquele tempo não, tinha essa aura, né, de elegância. E em um determinado momento da minha vida eu falei, eu quero ir para Nova York. Aí meu pai foi embora, eu, né, as idas pro aeroporto eu continuei fazendo. Eu ia pro aeroporto olhar os aviões e eu ficava assim olhando, sonhando. E depois eu ia pro banco das companhias aéreas e eu ia perguntar para a moça, quanto custa o bilhete para ir para Nova York e quais são os horários? Não tinha um tostão furado, mas era o meu sonho. Aí eu tinha uns amigos que ganhavam moto, que, sei lá, e ganhava alguma coisa, e eu ficava pensando, quanto vale isso? Será que isso, trocando em moeda, será que dava para comprar o bilhete para ir para Nova York? Eu ficava pensando. Quantos outros queriam um carro, queria, sei lá, né, depois chegar aos 18 anos e ter o carro do papai, eu queria ir para Nova York. Aí, quando eu comentava com as pessoas diziam assim,
mas como você vai para Nova York? Você vai chegar lá, você vai ser deportada, você vai... Falei, não interessa. Chegou num ponto que eu falei assim, ó, não interessa, eu colocando os pés em Nova York já tá bom. Pode depois colocar num outro avião de volta para o Brasil, que eu vou feliz, porque eu botei o pé em Nova York. Olha o grau de louquice da pessoa, né? Grau. Enfim. E eu não fui para Nova York, né, gente? E passou. Não fui para Nova York. Comecei a trabalhar. Um dia, com uma amiga, conversando, eu consegui contaminar essa minha amiga. Ela tinha feito o noivado. Ela falou assim: vamos, sabe de uma coisa? Vamos para Nova York. Ela queria ir para Marte, né, para assumir por conta do noivo e tudo mais. Aí eu comecei a corromper a moça. Eu falei assim: ah, é? E o dinheiro? Ah, vamos vender o meu enxoval. Então a gente foi lá calcular a coxa, quanto valia a coxa, quanto valia. Consegui enlouquecer também a moça. Aí ela, graças a Deus, voltou pro noivo e acabou, não fomos para Nova York. Enfim. Me casei. E aí, com 21 anos, eu já tinha 3 filhos. Também não fui para Nova York. Meu ex-marido, filho de descendentes italianos e portugueses, né? Nascido na Lapa, em São Paulo. Também não tinha nenhuma vontade para lugar nenhum. Estava bem no Brasil. Aliás, ele gostava dos lugares assim mais extremos, né? Você ia para algum lugar, ele queria ficar. Nós fomos passar férias na Bahia, ele queria ficar. E nós fomos passar férias em outros lugares. Ele foi para o Rio Grande do Norte, queria ficar e acabou até ficando depois. Uma outra história, mas enfim. Ele gostava do Brasil, dos lugares remotos, sabe? Essas coisas assim. Interiorzão, ele não queria ficar na capital dos lugares, ele queria ir pro interiorzão, assim, contato com a natureza, era radical. E eu sonhando em morar fora do Brasil. Quando chegou o Collor, eu falei assim, agora eu vou embora, porque eu quero ter os meus filhos, a gente tinha 2 coisas, assim, ele tinha uma empresa e tudo mais, vamos vender tudo, falei para ele, estava convencendo. Fui para o consulado do Canadá, porque com a política brasileira, eu falei, quem é que vai viver no Brasil? Eu não vou criar os meus filhos nessa incerteza. O Collor chegou, levou tudo, né, gente? A gente ficou sem nada. Tive que abrir um restaurante para poder cuidar dos filhos, sabe? Foi muito difícil. Aí eu falei, vamos para o Canadá. Aí comecei a fazer a cabeça dele e tal, e fui para o consulado do Canadá. Fui lá, peguei todas as papeladas, né? Me inteirei de que era preciso para ir para o Canadá. E ele estava quase indo. Até chegar um amigo dele, chegou e falou assim. Aí ele contou da história, né? Em casa. Onde esse amigo chegou e falou: sabe, cara, tô pensando em morar no Canadá. O amigo dele olhou bem para ele e falou: cara, você tá louco? Embora do Brasil? Sim, mas o que tem? A Angélica já viu direitinho e a gente está pensando em ir pro Canadá. Não, porque fulano, um amigo dele, né? Ele contou, mas o fulano foi pro Peru e está mal. Tá numa situação terrível. Meu ex-marido, que já não estava muito convicto, falou, não vou para lugar nenhum. Aí não fui nem pro Canadá. Canadá e Nova York era perto, né, gente? Mas eu também não fui. Não fui pro Canadá. E aí, o que aconteceu? A vida foi embora. Tocou. Foi indo. Depois voltei a estudar, fiz um monte de coisas, trabalho, crescendo os filhos e tudo mais. Aí me separei. Sabe aquela crise dos 30 anos que 30, né? Tinha
30 e alguma coisa. Falei, não, eu já, sabe, quando chega o medo da velhice, você fala, o que, que vai ser da minha vida, e eu vou morrer amanhã, ou sei lá o que, que vai acontecer, mas eu não realizei um sonho, que o meu sonho era viver, né, uma experiência fora do Brasil. Claro, Nova York, mas aí eu teria que ter o visto americano para ir para Nova York. Fui estudar letras, porque na minha profissão eu fiz arquitetura de interiores, interior designer, e eu precisava da fluência do inglês, e eu não tinha. A minha professora, eu fiz um curso, estava estudando na universidade, e eu falei, mas quando é que vai começar o diálogo aqui, né? Eu quero ter fluência no inglês. Ah, não, você vai ser, aqui é licenciatura, você vai dar aula, gramática. Eu falei, mas como é que eu vou ter fluência no inglês quando? Ah, quando você viajar, fazer como fala? Você fazer uma experiência, um intercâmbio, ou se não, ter um professor, né? Professor nativo, né? Madrilíngua inglesa. E eu já tinha, né? Já vinha das escolas de inglês já há tanto tempo. Eu falei, não, não vou cair nessa. Aí fiz as contas, eu falei, nossa, eu tenho que ir, é agora ou nunca. Meu ex-marido, que gostava de todas as partes remotas do Brasil, tinha sido transferido, já não tinha mais empresa, estava trabalhando para uma outra empresa e foi transferido para o Rio Grande do Norte e amou, e ficou lá. Os meus filhos iam passar férias e tudo mais. Aí eu pensei, nossa, um dia abrindo o estado de São Paulo, eu vi um anúncio. Que anúncio é esse, meu Deus? Vai ter uma feira de intercâmbios em Jundiaí. Para você fazer um trabalhar na Disney, ou você trabalhar na nave de cruzeiros, né? Um navio de cruzeiros, ou você fazer uma experiência com qualquer outra família, em qualquer parte do mundo, sistema de au pair, é o intercâmbio. E sabe aquela hora, cara, mas eu não sei por que me veio uma ideia daquela. Eu estava com 3 filhos sozinha em São Paulo, estava trabalhando de modo precário, tinha um namorado que era meia boca, cara, um egoísta, até no último nível. Falei, mas como é que eu vou fazer esse intercâmbio? Aí eu liguei pro meu ex-marido, e falei, você topa ficar com os meus filhos por um período para eu fazer um intercâmbio? Ele já sabia da minha vontade de morar fora e de viajar, de estudar aquilo que fosse. Eu queria fazer uma experiência, viver fora do Brasil. Ele falou, essa surtou. Como é que essa mulher vai para algum lugar se não tem um tostão furado? E eu não tinha, né, gente? Naquela época eu não tinha. Tinha com 3 filhos, mesmo com a ajuda dele, era muito difícil. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí, tem uma coisa que eu vou contar para vocês. Eu não sei, vocês podem acreditar. Eu sou católica, gente. Eu sou católica. E vocês vão falar, você fez macumba. Não fiz macumba. Já vou adiantando e dizendo para você, ficar sossegado que eu não fiz macumba. Só que eu sou curiosa, né, gente? Então, eu sempre li, né? Sabe vivi também na fase do grande esoterismo. Acredite se você quiser, né? Existem bruxas, sim, existem bruxas, né? Mas eu fiz um estudo de numerologia. Tinha tirado o passaporte, porque para mim, mesmo que eu não ia viajar, eu achava que eu tinha que ter um passaporte, porque aquilo era o meu elo com o meu sonho.
Eu olhava o passaporte e colocava dentro da gaveta, né? Era óbvio, não era a hora. Mas eu fiz uma coisa que eu vou contar no outro vídeo. Espero que você veja.